Agora, gente, nossa última aula de gerontologia, né? Passou rápido, né? É uma mistura de uma disciplina fácil, um pouquinho triste, eu acho, né? Por algumas coisas que a gente acaba tocando, né? Mas é uma aula que nos faz refletir muito com relação à terceira idade, não é? Com relação a aquilo que a gente falou lá no comecinho, que resume em uma palavra só que se chama respeito, né? O idoso hoje no nosso país, infelizmente, não consegue ter a atenção, né, que deveria. Não consegue ter, e aí eu não estou falando só de governo, não. Eu estou falando como um todo, principalmente da família, né? Nossos idosos estão desamparados. Nossos idosos estão, é como se estivesse morrendo aos poucos, né? Mas, né, quem sabe um dia isso muda. Quem sabe, né? Hoje nós vamos ter só é a última patologia, né? E essa é um pouco diferente das outras, que se vocês fizerem uma análise, a grande parte das patologias que a gente viu está relacionado com a memória, né? Com a senilidade, com a diminuição do intelecto do indivíduo, não é? O empobrecimento dos pensamentos, né? A senilidade, a demência mesmo, né? Quase todas têm esse quadro, né? Uma degradação, uma degeneração mental, né? E grande parte dessas patologias a psiquiatria que trata, viu? A psiquiatria, vocês vão chegar no estágio de geronto e em muitas casas de repouso, vocês vão ter uma área que é de idosos que têm problemas mentais e uma outra ala que não tem os problemas mentais. É muito comum você associar as doenças mentais junto com os idosos, né? Por conta dessa degradação mental, certo? E o que é, na verdade, o mal de Parkinson? É uma característica só do idoso? Não. Inclusive, vocês vão ter 2 vídeos que eu vou mandar para vocês e que vocês vão ver que você tem o mal de Parkinson em qualquer momento da fase da vida do indivíduo, certo? Em qualquer momento. Tinha um pugilista, eu esqueci o nome dele, né? Que ele luta, e isso acontece muito nos lutadores de boxe, né? Por conta das pancadas, do tipo de luta, né? Bem agressiva, eles tomam muita pancada na cabeça, apesar de toda a proteção que eles têm, certo? Mas o mal de Parkinson pode acontecer em qualquer fase da vida, né? É aquilo que ele diz, que é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta os movimentos, muitas vezes incluindo os tremores. Então, é algo que é característico do mal de Parkinson. São os tremores e o andar que a gente chama andar claudicante, ou seja, é um andar inseguro. São passos diminutos, são passos lentos, são passos que ele demora, ele dá uma passada e são passos curtos. Ele dá uma primeira passada e ele demora para dar a segunda passada. Então, isso é muito comum, é uma característica do mal de Parkinson, certo? Esse pugilista mesmo, ele foi uma vez numa dessas Olimpíadas acender a tocha, né? E ele, para chegar até lá, demorou bastante, porque ele tem o mal de Parkinson, certo? Então, os tremores e o andar lento, com passos curtos, que a gente chama de andar claudicante, é uma característica do mal de Parkinson. Quais são as causas, né? Ele diz o seguinte, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Existe uma substância chamada dopamina, né? Que é uma substância que auxilia na transmissão das mensagens dos neurônios, certo? Então, se chegou à conclusão que a diminuição da dopamina é que gera essa questão. Vocês sabem lá de anatomia que o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, cérebro, medula,
o sistema nervoso ele funciona como uma comunicação entre os neurônios. Ou seja, o cérebro manda a informação e essa informação desce através do tronco nervoso e vai enraizando pelas terminações nervosas até chegar à mensagem que a gente quer. Imagine aí de novo, numa caixa de luz, você tem a caixa... Aí eu sou péssima nisso, viu, gente? Eu não entendo muito de eletricidade, não. Mas a caixa de luz da nossa casa, ela recebe a energia da rua mais forte e distribui para toda a casa através dos fios. E a condução elétrica de um fio para outro, os neurônios funcionam mais ou menos da mesma forma. Mas é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Por que ela é crônica? Porque ela está ali a todo instante. A tendência é ela piorar. Tem tratamento? Tem, para minimizar, certo? Mas, assim, existem muitos fatores, existem muitas, como é que chama? Muitas terapias, muitos tratamentos para minimizar, principalmente o tremor, né? E não é para confundir. As pessoas que são alcoólatras têm um tremor nas mãos, característico, né? E que se chama delirium tremens, não é mal de Parkinson. Pode acontecer o mal de Parkinson? Pode, mas é um outro tremor. Nem todo idoso que tem o tremor, que muitos deles têm, que é característico um pouquinho, né? Treme um pouquinho, não é mal de Parkinson. Vocês, inclusive, eu tentei, na gravura não dá para colocar um tremor, mas no vídeo que eu vou mandar para vocês vão ver bem nítido esses tremores, né? A pessoa não consegue nem escrever o próprio nome. Para segurar um copo, para segurar um talher, ele tem dificuldade. Por isso que as adaptações são essenciais para que você viabilize as atividades do mal de Parkinson, certo? É não deixar também entrar no desuso e aí começar a ter atrofia muscular, atrofia de articulações, e aí a pessoa começa a ficar imóvel, certo? Vamos lá. Mas qual é a sintomatologia? Os 4 principais sintomas da doença de Parkinson são tremor, ou seja, é um tremor involuntário, ele não consegue dominar, por mais que você segure, ele vai continuar tremendo, né? E o sintoma mais reconhecido da doença de Parkinson, que é o tremor, começa um tremor ocasional com o dedo, que eventualmente se espalha para o braço todo, ou seja, é uma coisa progressiva, certo? É por isso que quando você está cuidando de alguém, quando você conhece alguém que já chegou assim, nem precisa ser uma idade avançada, mas que ele começa a ter uns movimentos meio que involuntários, comece a observar, certo? Ele segurou o copo sem querer, deixou cair. Tem que começar a observar. Ele levanta e demora um pouco para começar a andar. Tem que ser observado. É o que vocês viram até agora. Nada no idoso tem que ser passado despercebido. Porque no idoso, avançar o quadro é muito rápido. Há uma necessidade de você lidar com ele para saber que muitas vezes ele não fala determinados sintomas por medo. Então, você tem que observar. Quem quer cuidar de idoso, quem quer trabalhar nessa área, tem que criar o hábito e a perspicácia de saber olhar o seu idoso. É como criança. Toda mãe sabe da criança qual é o choro da dor, qual é o choro da fome. Ela percebe coisas que uma outra pessoa que esteja no mesmo local ouvindo a criança não vai conseguir detectar. Mas a mãe sabe, fez xixi, está com fome. Então, no idoso é a mesma coisa, certo? Bem, quais são os outros sintomas que a gente percebe no mal de Parkinson? Rigidez muscular. E essa rigidez já tem um início. Ela complica, paralisando inclusive os membros se você não tomar cuidado.
A fisioterapia nesse idoso é fantástica, é primordial. Quem vai fazer não é vocês, não são vocês, quem vai fazer é o fisioterapeuta, mas vocês sabem perfeitamente que nós da enfermagem podemos fazer, treinados pelo fisioterapeuta, certo? Atividades com os nossos idosos para que ele não tenha uma rigidez permanente. A cinesia, ou seja, a redução da quantidade de movimentos. Ele já não se movimenta tanto, ele já não quer levantar tanto, ele já não movimenta o braço tanto, ele já não anda de uma forma adequada, ou seja, os movimentos são reduzidos. Isso é chamado de acinesia. Distúrbios na fala, entendeu? Faz mais ou menos assim. Ele tem é como se ele tivesse uma macroglossia, parece que a língua está bem grossona, ele aí não consegue falar. Tudo isso por conta do sistema nervoso. Ou seja, o cérebro manda a mensagem para a fala, mas ele já não consegue mais absorver essa mensagem. E aí ele tem falar, ele não consegue, até por conta de toda a musculatura que já está comprometida. Dificuldade de deglutição, ou seja, dificuldade de deglutir, ou seja, disfagia. É a dificuldade de deglutir. Olha, vocês vão anotando os termos que vocês não conhecem, os termos que eu estou dizendo aqui, para que vocês anotem o significado e, caso contrário, vai pesquisar. Então, disfagia. Claro, evidentemente, que vocês estudaram o sistema digestório e há uma necessidade da deglutição, movimentação da língua, puxar o alimento e ter o reflexo do engolir. Ele não tem, porque toda a musculatura, já foi dita, está comprometida. Depressão. Gente, a depressão no idoso, a gente já viu na aula anterior, que é assim muito comum. Poxa, ele está se vendo paralisado, é como se ele estivesse parando aos poucos. Então, ele precisa sentir no seu cuidador, no seu profissional, que ele está sendo motivado. Então, não é para que você, seu Zé, eu sou Zé, o senhor vem para cá, fica aqui deitado. Não é para fazer isso. Vamos colocar ele em atividade. Existe, vocês já devem ter visto, os andadorezinhos que tem para quem tem limitação dos movimentos, que é fantástico. Se ele não consegue segurar, que ele pode ter a dificuldade de segurar, poxa, chegou alguém que trouxe um andador, mas ele mesmo já pensa, como é que eu vou segurar? Eu não consigo ter apoio nas mãos. Você vai e segura junto com ele, para ele sentir que você quer que ele se motive, que ele tem que andar, que ele precisa sair daquele quadro, certo? Que ele não saia totalmente do quadro, mas que ele se sinta motivado em sair. Então, a depressão, ele fica se sentindo inútil. E é horrível. E a gente não vai longe. Quantas vezes a gente, às vezes, tenta fazer alguma coisa e não consegue e se sente inútil, né? Vocês estão passando por um curso que tem muitas disciplinas que são pesadas, que são difíceis. Repare, se eu, como professora, na hora que eu vi seu aluno falar da dificuldade, eu dissesse, então não dá certo. Você não está conseguindo raciocinar, então não dá certo. O que é que eu faço? Eu não entendi essa questão, leia de novo. Estou lendo, leia você vai ler 500 vezes. Eu já li 500 vezes e não entendi, eu digo, vai ler 501. Sabe por quê? Se a gente não motivar, se a gente entregar o pronto, ele não vai conseguir se motivar, sair daquele quadro. Então, é importante que você motive. A motivação no ser humano faz milagres. Todos nós precisamos de motivação para continuar. Já pensou se eu desse aula para vocês que não gostassem das minhas aulas e começassem a dormir, se bem que muita gente dorme, o que é que eu faço? Eu grito. Eu não vou falar baixinho para não interromper o som. Não, eu grito, eu subo na cadeira. O pessoal encara como uma brincadeira, encara, tudo bem. Mas o que eu estou querendo é que você desperte. Quanto mais difícil é a situação, mais a dificuldade tem que servir como motivação. Ok? Dores, comum, já que a musculatura está comprometida, é comum as dores. E cada vez vocês vão ouvir queixas
nas fisioterapias iniciais, nos movimentos de exercícios iniciais, que ele vai sentir dor, como a gente. Quando você vai para uma academia, no primeiro dia é muita dor, no segundo também, na segunda semana vocês já estão fazendo de letra, porque a musculatura já condicionou aos exercícios físicos. Tontura e distúrbios do sono e da respiração e do sistema urinário. Reparem, sistema nervoso, os tremores, tudo isso abala. A questão muscular. Repare que o sono necessita em que o sistema nervoso tenha um parâmetro para fazer ele adormecer. Para fazer uma como é que se chama? Não é debilitação. Eu tenho uma palavrazinha que faz você adormecer, né? Mas o cérebro precisa mandar informação para que você consiga entender que é o sono. Problemas respiratórios, você sabe que anatomicamente nós temos o músculo respiratório principal, que é o diafragma. Se a musculatura no parkinsoniano está comprometida, obviamente a respiração, assim como o sistema urinário, que está envolto de todo um conjunto muscular que serve até para amparar o sistema, do rim até chegar à uretra. Atenção! Uma pessoa com Parkinson pode ter uma série de distúrbios do sono, como insônia, no começo ou no final da noite, síndrome das pernas inquietas, o próprio tremor dá nervoso a ele, ele se ver tremendo e não poder dominar esse tremor, é muito triste, é angustiante, certo? Então, é essencial que você esteja atento. Depressão nervosa. Quando o sistema que eu falei do sono, né? Deprime o sistema nervoso, ele não consegue dormir. Nictúria, que é a necessidade, isso a gente às vezes tem gente que faz xixi a noite toda, isso é nictúria. Ou seja, ele faz xixi toda hora, à noite. A apneia do sono, inclusive, pode vir a óbito por conta disso. A apneia do sono, muita gente tem. Hoje já existe, inclusive, as clínicas que estão relacionadas ao sono e que existe essa necessidade em muitas pessoas, porque durante a noite tem distúrbios durante o sono que é muito, como é que chama? Perigoso. Pode, inclusive, parar de respirar totalmente e vir a óbito. Isso gera uma sonolência excessiva, o que aumenta o risco de queda. Ou seja, ele não conseguiu dormir, ele não consegue dormir à noite, que é quando ele deveria estar dormindo. Aí, quando é durante o dia, ele começa a querer dormir, cochilar, e aí pode ter, aí é que ele fala, o risco da queda, porque se você está com sono, você pode cair por conta disso, né? Dar o cochilo, estar em pé, escorregar e cair. Bem, o diagnóstico é feito por exclusão. O que é isso? O médico vai vendo. Não basta você chegar lá com o idoso tremendo, que é mal de Parkinson. Não é assim. Ele vai começando a fazer algumas entrevistas, a conversar com o próprio idoso, para ver como é a resposta dele. A sintomatologia que ele vai lhe apresentando faz com que o médico chegue ao diagnóstico. Então, às vezes, os médicos recomendam exames como eletroencefalograma, porque o próprio eletro vai dar como é que se diz? Um desenho diferente no formato do cérebro. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, análise do líquido espinhal e outros. E aqui eu só estou citando para que vocês vejam que o médico, para dar um diagnóstico, precisa também de alguns exames, para ter certeza de que o paciente não possui nenhuma outra doença cerebral. Então, ele vai, por isso que diz, faz por exclusão. Ele vai fazendo a entrevista, vai fazendo os exames e aí vai excluindo para até chegar no mal de Parkinson, né? E o acompanhamento, até ele chegar nesse diagnóstico, demora um pouquinho, porque ele tem de acompanhar esse indivíduo por um tempo para saber até onde ele vai com essa sintomatologia toda, com esse quadro. Qual é o tratamento? Medicamentoso, psicoterápico
e até cirurgia em alguns casos, não são em todos, né? Vai depender muito do exame clínico. Então, assim, você está vendo aí no cérebro como se fosse uma punção, a introdução que eles colocam como se fosse um marca-passo cardíaco. Ele faz isso no cérebro para minimizar os tremores, minimizar o quadro físico, os movimentos desse indivíduo. Você sabe perfeitamente que o cérebro ele é composto por lobos, né? E esses lobos, cada um tem uma ação. Tem um que como é que chama? É responsável pelo movimento, tem outro que é responsável por cada sistema, tem outro que é responsável pelo batimento cardíaco, tem outro que é responsável pela fome, pelo sono, pelo amor, por tudo, não é? Então, o cérebro tem também o local dos movimentos. E ali eles implantam um dispositivo semelhante ao marca-passo. O que é o marca-passo cardíaco? Ele vai cadenciar, vai dar equilíbrio aos batimentos cardíacos. Aqui, ele vai dar um equilíbrio na movimentação do indivíduo. Melhora bastante. Agora, infelizmente, não é todo mundo. No caso do idoso, não acredito, aí eu não posso dizer assim com muita convicção, que o marca-passo, né, a nível cerebral, no idoso seria um procedimento certo. Certo que eu digo assim, seria certeza que para o idoso faria isso até por conta da idade. Já pensou você ter todo um traumatismo a nível cerebral, que é uma cirurgia muito, como é que se chama? Muito complexa, mas ela é muito sutil, ela é muito perigosa. Então, assim, para que você cause um dano maior, tanto é que vocês vejam um médico para poder abrir a calota craniana, precisa realmente haver uma grande necessidade, porque se tiver um outro caminho para solucionar o problema, ele vai pelo outro caminho, por conta da região, que é uma região muito perigosa, certo? Quais são os cuidados que vocês devem ter com o paciente com mal de Parkinson? Procurar um médico tão logo perceba um ligeiro tremor nas mãos ou tenha notado que a sua letra diminuiu de tamanho, micrografia. Ou seja, ele não precisa ser que diminuiu de tamanho, mas houve uma alteração. Eu já vi uma escrita de uma pessoa com tremor, não tinha mal de Parkinson, tinha delírio tremens, mas a letra sai assim, meio que rabiscada, certo? Então tem que já chamar atenção sobre isso. Manter a atividade intelectual, ler muito para ele, ver assim uma televisão, né? Voltando a dizer que os noticiários têm que se ter cuidado, né? Então, você conversar com ele para ver, ele está ouvindo? Tá, mas será que ele está entendendo que aquela notícia se passa em que período, né? O que é que está acontecendo? Quais são os riscos daquele noticiário que o cara deu? Ou seja, conversar, discutir o que você está fazendo com ele. Jornal, se ele não pode ler, você vai ler para ele e vai dizer, o que, é que o senhor achou, seu José? Ô, seu José, já pensou, no seu tempo tinha isso? E aí procurar uma forma de discutir o assunto, para que ele exercite o intelecto dele. Não atribua, ao passar dos anos, a perda da expressão facial e o piscar dos olhos menos frequente, certo? Ou seja, são detalhes, né? Piscar de olho, a gente não pisca? Ele vai ter uma expressão, ou melhor, uma face meio que inexpressiva. Deixa eu tirar o óculos aqui. Inexpressiva. Tá vendo? Você não sabe para onde é que eu estou olhando. Você conversa alguma coisa, vai até chamar a atenção dele, ele vai olhar para você. Às vezes ele está contemplando a beleza de algum lugar e você acha que ele não está nem aí. E aí tira ele logo dali. Quando você sai com a cadeira de rodas, coloca assim em um parque que ele tem muito passarinho, muitas flores, você para a cadeira e você percebe que ele está com um olhar fixo. Às vezes até olha para você. Ele está querendo fazer o que realmente ele não pode, mas você pode.
Então, vamos observar, vamos comentar com ele, vamos discutir sobre aquela paisagem, porque ele pode estar achando bonito, só não está se expressando. Quando ele diz assim, não atribua ao passar dos anos a perda, ou seja, porque ele já está idoso, é por conta disso que ele está assim, não é assim, né? O idoso tem sentimentos igualzinho a gente. Praticar atividade física, fazer exercícios físicos regularmente, ajuda a preservar a qualidade dos movimentos. Isso que vai fazer o fisioterapeuta. E depois de você treinado, você é que vai fazer com ele, porque você tem mais tempo, né? O fisioterapeuta vai lá, passa aquele período e vai embora. Promover adaptações para atividades como pentear os cabelos, escovar os dentes. É aquele negócio que eu disse, colocar no pente alguma coisa que coloque o pente está aqui, é desse tamanho. Ó, é desse tamanho. Aí você coloca algo que faça uma extensão, porque ele, ó, de longe, ele consegue pentear o cabelo. Não há necessidade dele chegar até aqui com o pente. Então, se ele tem um cabo maior que você adaptou, isso é para o pente, é para a escova de dente, isso é para o talher, isso é para qualquer coisa que você veja que ele não está conseguindo manusear de forma adequada. Até você pegar na mão dele é interessante, certo? Ó, aqui estão os links, né, sugestivos para vocês, certo? Esse foi o nosso último slide, mandando para vocês aí os vídeos para vocês assistirem. Se não me engano, são 2, eu não tenho certeza, que é tanta aula que eu gravo durante o dia. Mas, assim, eu acho que são 2 links. Observe direitinho a explicação do médico com relação ao mal de Parkinson e veja o sofrimento que é um paciente. Aí eu fiz questão de colocar um paciente crítico, um paciente com um quadro bem agravado, para que vocês vejam a situação, principalmente de você como cuidador daquele paciente, o tanto que você precisa ter paciência para que você consiga manusear, manipular esse idoso. E é assim, gente, eu gostaria muito que no final dessa disciplina ficasse em vocês uma reflexão, não é? A fase idosa é uma fase descartável? Ave Maria, Pro. O que é que você... Não, Prova Maria, minha avó, meu avô. Mas aquele sua avó, seu avô, você dá atenção? Você tem paciência de ouvir? Você, quando vai visitar, você se preocupa em ver quais são as dificuldades dele? Porque, repare, quando eles nos recebem, eles recebem com a felicidade muito grande. A presença de vocês é muito grande. Mas a recíproca de vocês, você vai dar atenção o tempo. Às vezes você chega a dar um beijo na testa e sai. Isso é um descarte. Ouvir, principalmente ouvir. Você tem paciência? Isso é um descarte. Eu já vi muita gente com papai e com mamãe ficar impaciente. Realmente, eu não vou dizer assim que é algo que deixa a gente com um comportamento, que a gente tem assim uma disponibilidade, né, paciente. Eu concordo. Tira um pouco a gente do sério. Só que é o seguinte, gente. A gente tem que pensar que nós... Isso eu estou falando com papai e com mamãe. Nós, um dia, fomos criancinhas e eles tiveram toda a paciência do mundo com a gente. Então, hoje, que ele requer atenção, muitas vezes o maior problema ou o que faz o idoso adoecer é justamente essa falta de presença. Você, como filho, como irmão, seja lá o que for, vocês não dão àquele idoso, não dão a seus pais, a seus tios, seus avós, a atenção. Eles só querem isso, a atenção, mais nada. E vocês precisam ver isso de forma antecipada para não fazer com que o seu parente que está envelhecendo se torne uma pessoa dependente. Muitas vezes a dependência que ele tem aos 70 anos foi decorrente da ação nossa. Nós não soubemos atentar para as necessidades dele, que a principal necessidade do idoso é a atenção. Mais nada, não é? E enquanto a gente está saudável, está jovem, está trabalhando, é o corre-corre, você acha que você vai ser aquilo o tempo todo e não é não.
um dia, às vezes você não precisa nem chegar até a fase da terceira idade. Você simplesmente acontece o imprevisto da vida, que a vida guarda assim surpresas fantásticas. Você está numa condição talvez até muito pior do que uma pessoa idosa, com limitações, ou limitações cerebrais, ou limitações orgânicas, ou limitações físicas. Então a gente não para pensar nisso. Enquanto a gente tem nossa saúde, a gente só vê o hoje, não vê lá na frente. Ah, eu vou pensar nisso. Tem que pensar. Tem que pensar. Se você ama seus pais, se você ama seus avós, conserve. Conserve, porque quem não tem, como é o meu caso, que não tive essa convivência, eu não tive convivência com pessoas idosas. Na minha família, os idosos não demoraram muito, né? Então, assim, é muito complicado você hoje ver determinadas situações de um vô, de uma avó, de um bisavô, e que você não teve essa oportunidade. Certo? Então, assim, eu sinto a falta, sinto. Mas será que eu teria a paciência suficiente para cuidar? É por isso que eu chamo de descarte. Descartar o idoso, ou descartar qualquer outra pessoa, o idoso é mais fácil porque, né? Tá aí diante de tudo que a gente viu. Mas o descarte de não saber ouvir, o descarte de não ser companheiro, o descarte de você não compartilhar. E aí depois que perde, se tivesse aqui, lembrei de fulano, certo? Então, que fique aqui com essa disciplina a reflexão do quanto é importante essa fase, de como é necessário essa fase, até para nos ensinar. Tem um vídeo desse aí que ele faz assim, para dar conselhos. Ela disse, agora está bem melhor. Por quê? Porque ela já passou por tudo que a gente está passando e não sabe se vai chegar a idade dela. Entendeu? Então vamos refletir, né, sobre essa questão do idoso, que é um ser humano como outro qualquer, mas com suas limitações que devem ser respeitadas, com certeza. Tá bom? Beijo no coração de vocês.